Fala galera do Gambiarras Ferramentas Incríveis, eu sou o Maurício. Hoje a gente vai falar sobre como eu construí a minha casa em um ano. Eu tinha um orçamento limitado, na época eu trabalhava de gari, eu tinha vindo de São Paulo já fazia quase um ano. E logo que eu comecei a trabalhar, eu já comecei a obra. Eu comecei a obra em torno ali de fevereiro de 2018 e terminei em fevereiro também, no dia do meu aniversário de 30 anos. Isso não é relevante, mas ajuda a entender o porquê eu fiz a casa. Eu vim de São Paulo, morei um tempo com a minha avó. Quando eu comecei a trabalhar aqui no Rio, eu iniciei a minha obra. Eu vou dar algumas dicas, falar como foi. Eu gostaria de ter gravado do começo ao fim, mas na época eu ainda não tinha canal. E eu acho que algumas coisas que eu fiz viabilizaram o projeto. Eu queria deixar algumas dicas para vocês, para que quem estiver pensando em construir e reformar ajude de alguma forma, a gente trocar uma ideia aqui nos comentários. E até porque eu vou iniciar uma outra obra agora nesse final de ano, então acho que tem tudo a ver aí para já dar um gancho aí para os próximos vídeos. A primeira etapa da obra é sempre o planejamento. Uma obra sem planejamento ela tende a custar caro, a ser mais desgastante, tanto para o pessoal da mão de obra quanto para os próprios donos da obra em si. E você, antes de começar a construir qualquer coisa, pode ser um quartinho, pode ser um palácio, eu acho que a etapa mais importante é o planejamento, que ele vai definir metas, orçamentos, vai definir materiais, então é uma etapa muito importante. O cronograma da obra ele só segue com organização, e a organização só vem proveniente de um bom planejamento. Então, eu comecei a minha obra é no segundo andar, tem o tour da minha casa aqui nos cards e no primeiro comentário fixado e também na descrição do vídeo. Minha casa tem 32 metros quadrados, é o que hoje se chama de tiny house, é uma casa bem pequenininha, mas bem aconchegante. Eu tenho uma cozinha, um quarto de 3x3, um banheiro e uma lavanderia que são do mesmo tamanho, também um cômodo 3x3 dividido, então minha casa é 9x3,20 mais ou menos. No futuro eu pretendo fazer uma cobertura e a casa vai dobrar de tamanho, totalizando 66 metros quadrados, mas não é o caso agora. As dicas que eu queria deixar para vocês, além das óbvias, né, de conhecer o seu pedreiro, fazer o máximo que você puder, de faça você mesmo. Por exemplo, a minha casa eu fiz 90% da mão de obra, fui eu que fiz. Eu só paguei para subir as paredes, porque realmente eu não sabia, eu não tinha condições, tendo em mente que eu trabalhava à noite, então ia ficar bem complicado. As paredes eu subi em 11 dias com o pedreiro, fechei meia diária com ele, porque eu trabalhava nesse meio período com ele de ajudante, fui subindo material, separando material, fazendo massa. E isso teve uma economia para mim bem significativa, porque economizei no ajudante, economizei no pedreiro. Para montar a laje eu tive ajuda também do meu tio. Vou ser bem sincero com vocês aqui, pessoal. Eu gastei muito pouco, eu gastei em torno aí de uns R$ 4.200 de mão de obra, que inclui o embolso ou reboco, dependendo da área que você tiver assistindo esse vídeo, né? Paulista fala embolso, carioca fala reboco e vice-versa, depende do lugar, né? Que seria subir a parede e passar massa por dentro e por fora. Um primo meu também me ajudou bastante nessa etapa. Minha casa de laje de isopor, eu pesquisei muito sobre isso e é uma das primeiras dicas. Pesquise o método de construção que você vai utilizar. Isso vai economizar muito do seu tempo, vai diminuir a chance de você levar pernada do pedreiro, você vai diminuir o nível de gambiarra na sua obra, porque você vai entender a metodologia de instalação do material. Isso você não precisa perder muito tempo. Quer fazer uma laje de isopor? Assiste um vídeo sobre laje de isopor. Tem vários canais de construção aí no YouTube para você entender o geral. Você não precisa saber construir uma laje de isopor, mas você tem que ter uma ideia mais ou menos de como que é cada etapa para você não se perder. Eu montei a minha em 4 dias
com mais 2 pessoas, meu tio e meu primo, e correu tudo bem. Eu optei por bomba de concreto, que sai mais rápido. Essa também é uma dica. Calcule. Existem coisas que realmente não vale a pena você fazer. 2 etapas cruciais da obra que hoje em dia, se você pesquisar bem, dificilmente vai valer a pena. Bater o concreto da laje, hoje em dia está muito mais acessível. Lembrando que eu estou falando de 2018, né, antes da pandemia. Eu economizava bastante, diminuindo o custo da mão de obra, eu fazendo. Só que a laje eu fiz as contas diversas vezes e se eu fosse pagar para alguém fazer, ou fazer aquela churrascada que o pessoal faz, de repente o concreto nem ficar tão bem mexido assim, eu optei por contratar a bomba. E aí, depois com a alvenaria já feita e a laje já feita, que vem realmente as dicas que eu queria dar. Eu contratei o rapaz que cortou o mármore para mim da minha pia em L e o pessoal que colocou forro de PVC para mim, eu contratei já comprando o material com eles. Então eu economizei bastante na entrega, porque a entrega já veio junto com a instalação. Então o pessoal chegava com o material, já instalava e já era uma etapa encerrada. Lógico que vai depender da sua região, vai depender do profissional que você vai contratar, mas é uma boa dica. A outra dica que eu quero dar é vocês sempre pesquisar se vale realmente mandar entregar o material e não você, se você tiver a possibilidade de vir buscar. Um grande exemplo disso, eu comprei uma janela por R$180, a janela do meu quarto. E se eu mandasse entregar, ela ficava 250. E ali eu percebi que eram os picadinhos que comiam o dinheiro na obra e não grandes compras. Por exemplo, tijolo não tem como você ir buscar, a não sei que você tenha um carro já específico para isso ou conheça alguém que possa te emprestar um. Mas, assim, partindo do princípio que você tem um carro de passeio, tem muita coisa que você consegue buscar. Lógico que eu não te recomendo colocar 20 sacos de cimento no carro e trazer, porque você vai destruir seu carro todo, aí não vale a pena a longo prazo. Mas, em geral, tem muita coisa. Outra dica que eu queria dar para vocês é o armazenamento correto de material. Eu trabalho com obra há muito tempo, desde criança, desde quando eu era ajudante de serralheiro, virei serralheiro, depois virei automatizador, me formei eletricista, hoje trabalho com elétrica. O armazenamento de material da forma correta é muito raro de se ver no Brasil. Tem pessoas que deixam o cimento no sereno, materiais nobres de fácil acesso, e aí acaba tendo desvio de material ou furto de material. É uma coisa muito chata de falar, mas assim, hoje em dia é rara a situação que você pode confiar 100% no seu profissional. Então, se você puder diminuir a chance de levar uma pernada, é bom, porque é uma experiência muito ruim de passar, porque você desanima do profissional, desanima da obra e quando acontece é uma coisa muito chata. A próxima dica que eu queria dar é relacionada à caixaria em madeira em geral da obra. Hoje em dia a madeira está custando muito caro e é um tipo de material que muito provavelmente você vai utilizar ali por uns dias e ele vai ser destinado a descarte. Consulte na sua região se tem madeira para alugar, formas para alugar. Eu fiz todo o escoramento da minha laje, eu gastei em torno de R$36, um material que provavelmente ia passar dos 300 se eu fosse comprar. Eu aluguei as estacas que escoram a laje por merreca, eu não paguei nem R$40, elas ficaram comigo aí uns 40 dias, eu paguei para levar e retirar? Não paguei, eu só paguei o aluguel dessas escoras. E aí fica um exemplo. Outra coisa que você pode fazer para economizar é editar retrabalho, pessoal. O retrabalho é uma coisa que em obra ele custa caro, custa tempo e gera prejuízos que não são previstos. Um grande exemplo disso que eu vejo em quase toda obra, como eletricista, eu vejo que as pessoas querem economizar um ponto de luz. Eu quero uma caixinha aqui. Mas eu não vou fazer isso hoje porque hoje eu não tenho dinheiro. Pessoal, o conduíte e a caixinha é muito barato.
deixa o ponto ali e depois você passa o fio de cobre, compra a caixinha e vai fazendo. Mas não deixa de passar uma parede que já está pintada, emassada, passado selante e pintura para você refazer um trabalho que dificilmente vai ficar bom. De repente, na hora de cortar a parede, o cara risca seu piso. É um retrabalho que gera um prejuízo, que gera sujeira e é muito chato. Outra coisa que vocês podem fazer para economizar um dinheiro é a gestão do entulho. Entulho é a coisa mais cara que você tem dentro da obra. Não é aquela caixa de porcelanato de R$ 100 o metro quadrado que é o mais caro, porque você está vendo o seu dinheiro no chão. Toda vez que você pisa, toda vez que você passa um pano na sua casa, você está vendo ali aquela caixa que te custou R$ 100. Agora o entulho é uma coisa absurda. Você vai pagar aí numa caçamba em torno de R$ 200 e não cabe quase nada de entulho. Principalmente nas reformas, tenta gerenciar o entulho ali da melhor forma, mantenha a sua obra limpa. Uma obra limpa é uma obra que anda sem acidente, sem imprevisto e está sempre te motivando a estar ali na obra, porque você chegar numa obra toda suja, cheia de cascalho no chão, além de ser muito mais desgastante, o profissional quer montar um andaime, quer montar uma escada, tá sempre ali tropeçando, o risco de acidente é alto, o risco de perca de ferramenta, de material é maior. Por exemplo, foi feita para mim a entrega do PVC de toda a minha casa um dia antes do instalador. Só que eu estava instalando o piso no dia. E todo aquele PVC que tinha chegado antes, eu sujei ele praticamente inteiro com poeira. Eu tive que limpar ele. E PVC branco é um troço que eu não recomendo. Ele suja com muita facilidade desde a instalação. Tem marcas da instalação dele até hoje. E aí eu já dou o gancho para minha próxima dica. Pesquise o material que você vai comprar. Não com o vendedor. Nunca chega num vendedor e fala: olha, essa pia branca aqui esculpida da não sei do que tem luzinha e bate palma, ela é boa? O cara sempre vai te falar que o material premium é bom. O que eu vejo de gente que fez pia esculpida, que tem pia igual a minha de vidro e se arrepende, é enorme, porque é muito bonito no começo, mas aquilo para limpar, dar manutenção, me perdoa, gente, é uma merda. Porque eu conheço algumas pessoas que instalaram aquela pia esculpida e qualquer batidinha ela trinca. É difícil você conseguir uma pessoa que execute ela da forma correta. As pessoas geralmente querem economizar um pouco no material para poder investir na mão de obra. Se você não tem o dinheiro para fazer o certo, pesquisa para você fazer um provisório que vale a pena. Essa é a minha última dica. Pesquisa, esses provisórios da obra, eles costumam ser caros se não tiver um planejamento legal. Por exemplo, eu não optei por drywall na época porque a minha laje ia ficar descoberta até eu ter condições de fazer uma cobertura. Eu poderia mandar impermeabilizar, só que ia ser um gasto que depois não valeria a pena. Eu sabia que em algum momento ela ia infiltrar água, então eu optei pelo PVC, gastei acho que R$ 600 na época para colocar PVC em toda a minha casa com a mão de obra. E aí então, no futuro, depois de coberta, eu trocar ela por drywall. E isso é uma dica que engloba qualquer setor da obra, desde a elétrica, da alvenaria, de encanação. Existem coisas que o provisório não vale a pena. Coisas que eu indico que não vale a pena economizar. Hidráulica, elétrica e estrutural. Não vale a pena você comprar material, hoje em dia você comprar material de terceiro, de terceira linha, até de segunda linha, dependendo, não vale a pena. Por exemplo, uma tomada de não homologada, por exemplo, ela pode te custar um aparelho de R$ 2, R$ 3.000 em questão de segundos. Se você colocar um disjuntor sem homologação, disjuntor barato, ele pode queimar todo o circuito que tiver ligado na sua casa. Então é uma economia, digamos assim, espero que ninguém fique ofendido, é uma economia burra. Existe muita economia, o pessoal quer economizar muito na parte elétrica e ignora
o fator de segurança. Como é uma coisa que está passando por dentro da parede, as pessoas não se atentam à bitola de fio, qualidade de fio. Eu pretendo fazer um vídeo bem detalhado sobre isso. Hoje em dia, você consegue fazer a instalação elétrica da sua casa acompanhando o vídeo passo a passo no YouTube. A partir do momento que você respeita as regras, eu sou eletricista há 6 anos e eu te afirmo que para uma casa comum, sem muita complexidade, uma pessoa que não seja totalmente leiga vai conseguir executar. Você consegue aí ter suporte ou até fazer um curso de elétrica muito rápido. A Engerral, por exemplo, você consegue ter esse treinamento e ficar apto para realizar esse tipo de instalação. Você pode estar deixando os pontos já preparados e pagar o eletricista só para fechar o quadro e fazer os testes antes de energizar. Você consegue deixar as caixinhas já chumbadas e assim você economizar uma boa grana. Onde você pode economizar que talvez vai valer a pena? Uma luminária, que daí é uma fácil substituição a partir do momento que você não tenha que adaptar alguma outra coisa para fazer a substituição. Eu fiz uma economia de uma luminária em casa, de embutir no forro, e eu me arrependi, porque eu furei o forro para colocar ela para não precisar comprar de sobrepor, que era bem mais cara na época. Só que hoje eu quero fazer a substituição na luminária e tem aquele buraco enorme no forro. Eu vou ter que desmontar o forro para trocar aquelas folhas de PVC para mim trocar. Então, pesquisa, porque a pesquisa vai fazer você economizar dinheiro no bruto para que você possa investir no acabamento, no término da obra. Eu gastei, já vou entregar o ouro aqui, que eu sei que vocês vão ficar curiosos. Eu gastei 38 mil no total. Eu tenho todas as notas e foi bem controlado assim a parte financeira, lembrando que 95% da mão de obra não foi paga. Eu só paguei para fazer as paredes e para me ensinar a fazer a coluna. E aí o resto eu fiz sozinho, eu com meu tio Paulo. Queria até dar um agradecimento especial para ele, com o Milton também, que me ajudou bastante, meu primo. Toda a minha família me deu uma força, mas na real mesmo quem fez a casa no bruto fui eu. Eu pedi para um primo meu também embolsar e eu paguei esse serviço, o Lu. Valeu, Lu, se você estiver assistindo, obrigadão. Eu embolsei por dentro e por fora. Aqui no Rio fala embolso, em São Paulo é reboco. Então já partiram do princípio que tem uma dificuldade ali. Foi uma dificuldade muito grande para mim, porque o nome de material aqui também é diferente. O normal de construção é você ter um planejamento o máximo possível e você conseguir comprar o material em grandes quantidades para que com isso você consiga aí dar uma pechinchada no preço, dar uma diminuída no preço. Vou dar um exemplo: se você conseguir comprar um caminhão de areia, ele vai sair mais barato do que comprar areia de saquinho. Qual foi o problema da minha obra? Eu não tinha espaço para armazenar esse material. Então eu tive que comprar aos poucos e nisso eu gastei um dinheiro a mais. Lembrando que a minha obra foi em 2018, antes da pandemia. Com o começo da pandemia, o material praticamente triplicou de preço, a mão de obra dobrou de preço. Então o que eu vou falar, vocês tenham noção de que foi a minha realidade em 2018. Quando eu comecei a obra, foi bem próximo do meu aniversário. Eu tenho registrado a primeira compra que eu fiz foi da escada. Eu tenho uma escada de acesso à minha casa, eu comprei uma escada usada, eu já fui serralheiro, reformei a escada toda e instalei ela no lugar com a ajuda de um amigo. Uma escada de 30 e poucos degraus, uma escada caracol e espiral. Eu paguei na época acho que 150, ela ia pro ferro velho, eu comprei diretamente da pessoa e consegui restaurar e pintar e tal. E o que me deu acesso ao segundo andar ali, da onde eu precisava construir. Os meus maiores gastos foram com a alvenaria e a laje, né? A laje ficou em torno aí na época de R$3.000, porque eu aluguei a lança e a bomba, o concreto foi batido
no caminhão e não na mão, não estava valendo a pena. É uma das dicas que eu dou. Faça a conta, nem sempre fazer o concreto da sua laje vai ficar bom e nem sempre vai ficar barato. Para mim saía quase R$ 500 a mais eu fazer do que eu alugar a bomba. E eles concretaram os 32 metros quadrados de laje em 15 minutos, contando com a montagem e desmontagem do equipamento. Foi absurdamente rápido. Eu montei a laje, eu e o meu tio, gastamos 3 dias. 3 dias trabalhados, assim, direto, né? Das 8 às 2. Na época eu trabalhava à noite de gari. E com o salário de gari eu consegui fazer a obra. Eu não pagava aluguel, isso influenciou bastante. Eu estava morando com a minha avó nessa época, ela me deu muita força. Acho que sem ela, depois de Deus, eu não conseguiria. E eu queria fazer um compilado de dicas aí para quem está pensando em fazer obra. Eu trabalho com obra desde pequeno, eu já fui serralheiro, eletricista, já trabalhei de ajudante em muitas áreas, e eu fui acumulando aí uma experiência até chegar na minha obra, que foi, acho que, o meu maior desafio. Embora a casa seja pequena, eu demorei uns 4 meses para decidir o que eu ia fazer, e aí eu fiz a casinha que vocês vão ver no vídeo e consegui planejar um quarto